Bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso programa. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, à primeira vista parece até uma aula de matemática. Um capítulo chamado Diferentes Fórmulas para a Taxa de Mais Valor. Exato, cheio de frações, porcentagens. Pois é, mas o que a gente está investigando aqui é quase um truque de mágica. É sobre como uma simples mudança num número, sabe, no denominador de uma fração, pode transformar o que o autor descreve como uma exploração econômica numa aparente parceria super justa. Essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar hoje. É exatamente isso. O capítulo usa a matemática não como um fim em si, mas assim, como uma ferramenta de investigação, quase como se fosse uma lupa, sabe? Ele quer nos mostrar que a forma como a gente mede as coisas na economia, bom, ela não é neutra. As fórmulas que a gente usa, elas contam uma história. E o autor argumenta que uma dessas histórias é uma ficção bem conveniente para alguns, né? Uma ficção muito conveniente. Gostei disso. Então, a nossa missão hoje é essa: decifrar essas fórmulas para entender a história que cada uma conta sobre trabalho, valor e lucro. Pode parecer um pouco denso, mas, olha, a ideia central é muito, muito poderosa. Vamos lá. O autor começa apresentando uma primeira fórmula que ele chama de conceitualmente rigorosa. O que a torna tão rigorosa assim na visão dele? Então, essa primeira fórmula vai direto ao que ele considera o coração da relação capitalista. Ela é expressa de algumas formas, mas a mais clara é mais trabalho dividido por trabalho necessário. Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás. Imagina uma jornada de trabalho. O autor divide ela em duas partes. A primeira é o trabalho necessário. Deixa eu ver se eu peguei o fio da meada. Trabalho necessário seria o tempo que uma pessoa precisa trabalhar para gerar um valor que é igual ao seu próprio salário. Tipo, se o meu salário do dia compra minha comida, meu aluguel, meu transporte, o trabalho necessário é o tempo que eu levo para pagar essas coisas com a minha produção. É isso. É isso? Perfeito, é exatamente isso. É o tempo para cobrir o custo de manutenção do próprio trabalhador. Depois que esse tempo passa, bom, a jornada continua, né? Todo o tempo de trabalho que vem depois disso é o que o autor chama de mais trabalho. Ah, o trabalho excedente. É um tempo de trabalho excedente que gera valor não para o trabalhador, mas para o dono do capital. A fórmula rigorosa, então, compara diretamente uma parte com a outra. O tempo que se trabalha para o patrão versus o tempo que se trabalha para si mesmo. Certo, então é uma comparação bem direta, sem intermediários. O excedente que vai para um lado, dividido pelo custo que vai para o outro. Uma relação bem clara. Mas aí, logo em seguida, o jogo muda. O autor apresenta um segundo conjunto de fórmulas e ele acusa essas fórmulas de contar uma história falsa. Onde é que está o truque? Olha, o truque é sutil, mas ele muda tudo. Em vez de comparar o mais trabalho com o trabalho necessário, ou seja, a parte com a outra parte, essa segunda fórmula compara o mais trabalho com a jornada de trabalho total. Ah! Ou seja, mais trabalho dividido pela jornada de trabalho. Ela compara a parte com o todo. E ao fazer isso, ela meio que dilui a relação fundamental, sabe? E é aqui que a coisa fica curiosa. O texto dá um exemplo que deixa isso muito, muito claro. Uma jornada de 12 horas, 6 horas são de trabalho necessário para pagar o salário e as outras 6 são de mais trabalho, que geram um lucro. Usando a primeira fórmula, a rigorosa, a gente tem 6 horas de mais trabalho divididas por 6 horas de trabalho necessário. O resultado é 1, ou seja, uma taxa de 100%. Uma taxa de 100%, soa chocante, né? A interpretação é que para cada hora que a pessoa trabalhou para cobrir seu custo de vida, ela trabalhou outra hora, digamos, de graça para o capitalista. É uma relação de 1 para 1. Exato, soa como um negócio bem desigual. Mas aí vem a segunda fórmula. Ela pega as mesmas 6 horas de mais trabalho e divide pela jornada total de 12 horas. Certo. 5. Ou seja, 50%. A realidade é a mesma, os números são os mesmos, mas o resultado é metade. E a percepção, nossa, é completamente diferente. Completamente. 50% não soa como exploração, soa como uma divisão.
Soa como se o trabalhador ficasse com metade e o capitalista com a outra metade. Parece até uma parceria. E o autor argumenta que essa fórmula não só suaviza a percepção, como também cria uma espécie de falsa lei matemática. Ela sugere que a taxa de mais-valor nunca poderia chegar a 100%. Ah, claro, faz todo sentido. Se o mais trabalho é sempre uma parte da jornada total, ele nunca pode ser igual ao todo. Essa fração de mais trabalho pela jornada de trabalho vai ser sempre menor que 1. Exato. Matematicamente, seria impossível atingir 100%, mas isso é um truque da própria fórmula, então. Precisamente. É uma limitação que a fórmula de medir impõe. Enquanto isso, a primeira fórmula, a real, pode tranquilamente ultrapassar 100%. O texto até cita um exemplo histórico, de trabalhadores rurais ingleses, onde a relação entre mais trabalho e trabalho necessário era de 3:1. Isso significa que, para cada hora que eles trabalhavam para si, trabalhavam outras 3 para o senhor da terra. 3:1. A taxa de mais-valor, pela primeira fórmula, seria de 300%. Uau, 300%! E se a gente aplicasse a fórmula falsa nesse caso? O que ela diria pra gente? Bom, ela pegaria as 3 partes de mais trabalho e dividiria pelo total, que é uma parte de trabalho necessário mais 3 de mais trabalho, ou seja, 4. 4 no total. O resultado seria 34 ou 75%. Olha a diferença brutal. 300% contra 75%. Uma conta revela uma administração massiva, a outra mostra uma divisão onde o trabalhador fica com 25% e o patrão com 75%. A segunda já é dura, mas a primeira é de outra ordem de grandeza. Totalmente. Então isso não é só um debate para acadêmico e matemático, né? É uma questão de narrativa. De enquadramento. Uma fórmula expõe uma relação que o autor vê como antagônica, enquanto a outra a disfarça de relação associativa. Faz parecer que o chefe e o funcionário estão no mesmo barco, só dividindo o resultado da pescaria. O valor do produto esconde o que o autor chama de o caráter específico da relação capitalista. Ou seja, o fato de que a troca fundamental não é entre 2 parceiros que dividem um produto, mas sim entre um capitalista que compra uma mercadoria, a capacidade de trabalhar, a força de trabalho, e um trabalhador que, ao ser pago por ela, cede o controle sobre todo o valor que ele vai produzir durante o dia. Essa distinção entre trabalho e força de trabalho parece crucial, mas, honestamente, soa um pouco como preciosismo. Se eu contrato alguém para trabalhar por um dia, eu não estou pagando pelo trabalho que a pessoa faz. Qual a diferença na prática? É uma ótima pergunta porque parece a mesma coisa, né? Mas a diferença é a chave de todo o argumento. Pensa assim, é como alugar um carro por um dia versus pagar por cada viagem que você faz. O capitalista, segundo o autor, não paga por cada viagem, cada parafuso apertado, cada linha de código escrita. Ele paga uma taxa fixa para alugar o carro por 8 horas, ou seja, a sua capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho. Ah, O salário é o preço desse aluguel diário. ok. A analogia do carro ajuda. O salário é a taxa de aluguel do motor humano por um dia. Exato. E o objetivo de quem aluga, é claro, fazer o máximo de viagens possível com aquele carro durante o período do aluguel. As primeiras viagens pagam o custo do aluguel. Todas as viagens que vêm depois são basicamente lucro líquido. É por isso que o autor insiste tanto que o capitalista compra a força de trabalho, não o trabalho. Ele compra o potencial de criar valor por um tempo determinado. O segredo do lucro estaria em extrair mais valor desse potencial do que o custo do aluguel. Entendi. A discussão não é sobre o valor do produto final, mas sobre o mecanismo que permite que um lado pague um preço fixo por uma capacidade e depois fique com todo o resultado variável que essa capacidade gera. E isso nos leva à terceira fórmula que o texto apresenta, que é talvez a mais direta e provocadora de todas. Trabalho não pago dividido por trabalho pago. Essa é a tradução popular, a que tira toda a maquiagem. Ela simplesmente renomeia as 2 partes da jornada de trabalho. O trabalho necessário vira trabalho pago,
o tempo pelo qual o salário efetivamente paga. E o mais trabalho vira trabalho não pago, o tempo excedente, cujo valor é apropriado sem um custo adicional correspondente. A expressão trabalho não pago é muito forte. Ela evoca imagens, sei lá, de escravidão ou algo do tipo. Mas o autor não está dizendo que o salário não é depositado no fim do mês, certo? Não, de forma alguma. O ponto é mais sutil, é estrutural. Vamos voltar ao exemplo das 12 horas. Nas primeiras 6 horas, o trabalhador produz um valor equivalente ao seu salário, digamos de 6 shillings. Do ponto de vista da troca, até ali tudo certo. O capitalista pagou 6 shillings e recebeu um valor de 6 shillings. É uma troca de equivalentes. A conta está fechada. Mas a jornada não acabou. A pessoa continua trabalhando por mais 6 horas. E aí que reside o não pago, segundo essa visão. Nessas 6 horas seguintes, o trabalhador continua a usar sua força de trabalho, que já foi paga, para criar mais valor. Mas esse novo valor não custa ao capitalista nenhum desembolso extra. Ele já pagou pelo dia inteiro. Já pagou. O valor gerado nessa segunda metade da jornada é o que o autor define como a fonte do mais-valor, que depois se distribui em forma de lucro para a empresa, juros para o banco, aluguel para o proprietário. Então, a acusação que está implícita na fórmula trabalho não pago, trabalho pago, é que o contrato de trabalho que parece uma troca justa de tempo por dinheiro, na verdade, mascara uma transferência de valor. A aparência é trabalhei 8 horas, recebi por 8 horas. A realidade, segundo esta análise, seria trabalhei 8 horas, mas meu salário só corresponde ao valor que eu produzi nas primeiras 3 ou 4 horas. O resto foi trabalho não pago. Essa é a conclusão e o capítulo termina com uma frase que resume tudo de forma bem brutal. O capital é, em sua essência, o comando sobre o trabalho não pago. Ele afirma que todo o mistério da autovalorização do capital, a capacidade do dinheiro de gerar mais dinheiro, se resume a isso. A sua capacidade de dispor de uma certa quantidade de trabalho alheio sem pagar por ele. Toda essa dissecação de frações e porcentagens, então, serve para construir um argumento muito específico, que a escolha da fórmula não é um mero detalhe técnico, é uma escolha ideológica. Exatamente. É a diferença entre ver a economia como uma grande parceria ou como um sistema estruturado em torno da extração desse trabalho não pago. A escolha da fórmula é uma escolha de perspectiva. Uma mostra a divisão do bolo, a outra pretende mostrar a receita, os ingredientes e quem controla o forno, por assim dizer. O autor argumenta que a aparência de parceria é uma das características mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais enganadoras do sistema. Isso muda completamente a forma como se olha para algo tão rotineiro como um contra-cheque, né? A pergunta deixa de ser só quanto eu ganho e passa a ser o que o meu salário representa em relação ao valor total que eu gero para a empresa. É uma pergunta bem mais desconfortável. Sim, porque ela tira a discussão do campo do tamanho da sua fatia e a leva para o campo de como o bolo inteiro é feito e distribuído. Isso tem implicações enormes para debates sobre salário mínimo, participação nos lucros, impostos. Todos esses temas passam a ser vistos sob uma nova luz. O que me leva a uma questão final. Essa análise toda nos deixa com uma ferramenta, uma lente para olhar o mundo. Como essa lente nos ajuda a entender algo muito atual, como os ganhos de produtividade gerados pela tecnologia, pela inteligência artificial? Essa é a pergunta de $1 trilhão, não é? Tradicionalmente, o discurso é que o aumento da produtividade é bom para todo mundo. A empresa lucra mais, os preços podem cair para os consumidores e talvez os salários possam subir. Certo. A ideia de que o bolo cresce e todo mundo fica com uma fatia maior. Exatamente. Mas, usando a lente deste capítulo, a gente pode reformular a pergunta. Se a tecnologia permite que o trabalho necessário seja realizado em cada vez menos tempo, se uma pessoa consegue produzir o valor equivalente ao seu salário em 2 horas, em vez de 4, numa jornada de 8 horas, o que acontece com o tempo que sobra? As outras 6 horas. Pela lógica do autor, se o salário não aumenta na mesma proporção, esse tempo se converte automaticamente em mais trabalho não pago.
o mais trabalho aumentaria de 4 para 6 horas. Dispararia. A taxa de mais valor dispararia. Exatamente. O ganho de produtividade nesse enquadramento não é distribuído neutralmente. Ele é capturado primariamente por quem controla o processo de produção. A questão, então, não é se a tecnologia é boa ou má. A questão é quem se apropria dos seus benefícios. Os ganhos são reinvestidos em salários mais altos, em redução da jornada para todos, ou eles simplesmente aumentam a quantidade de valor extraído no mesmo período? O texto não dá uma resposta pronta, claro, mas ele nos força a fazer a pergunta de um jeito bem diferente. Ele nos convida a olhar para além do número mágico da produtividade e a questionar as relações de poder que determinam como esses ganhos são de fato distribuídos. E essa é, talvez, a herança mais duradoura dessa análise. Não são as frações em si, mas a capacidade de questionar o que os números representam. De olhar para uma relação que parece uma simples troca e perguntar: o que está realmente sendo trocado aqui? E quem se beneficia mais dessa troca? É um convite à desconfiança, mas no bom sentido. Um convite para não aceitar a primeira fórmula que nos apresenta.